Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, porque estamos começando mais um Julgando Itens. Você que já fez o primeiro, o segundo, o terceiro, é hora de dar prosseguimento. Quem não fez, não tem problema. Esse é um curso, digamos, autônomo. Nós vamos trabalhar os itens de coesão, os itens de gramática, à medida que esses itens forem aparecendo nos textos. Então, peguei uma prova, peguei um texto, esse texto 4, de uma prova da banca CESP, Sebrasp, de 2020. Então, não vou usar as questões do CESP nem do Sebrasp, que é o mesmo, né? CESP, Sebrasp é a mesma coisa. Que outro dia falou, professor, o meu concurso vai ser feito pelo Sebrasp. O senhor conhece essa banca? Eu conheço pelo nome de CESP, que em breve vai deixar de existir. Vai ficar só Sebrasp. Coisa que não vai mudar nunca, né? Porque já virou tradição. Mas, enfim, quem já fez prova lá, sabe que eles trabalham com essa história do item certo e errado. Então, eu vou pegar o mesmo texto que eles usaram e vou criar questões novas para a gente puxar aí uma teoria. Cada módulo desse curso terá a duração de 20 minutos e você vai ver quantos módulos de 15 minutos forem convenientes para você. A gente está optando por esse modelo de 20 minutos porque é um tempo que você pode, na hora do almoço, aproveitar, que você pode, mesmo cansado, tolerar. Agora, se você aguenta 2, 3 ou 4, aí é com você, tá bom? Peço que você baixe o PDF, que acompanha esse curso. Se possível, que você resolva as questões antes de assistir às aulas e que você tenha aí algum lugar para você anotar. Eu tenho sugerido que você anote em ficha, porque como as questões, cada uma representa um assunto, aí se aquele assunto é o assunto A, você coloca nessa ficha. Se a segunda questão é de um assunto B, você coloca numa segunda. Se a oitava questão é do assunto A, você acrescenta lá que você vai construindo a sua teoria. Então, a partir de agora, na tela, 20 minutos da primeira aula. Olha lá, o texto, ele começa dizendo assim: não há conclusões unânimes, mas a ciência e os especialistas caminham para o entendimento de que o preconceito seja um conceito aprendido. Vem cá, não é para falar de texto ainda, mas a primeira frase de um texto, ela se chama tópico frasal. Se você quiser grifar essa frase e escrever aí tópico frasal, escreva. E o tópico frasal, ele tem uma importância. A partir da leitura do tópico frasal, você descobre o tema central do texto. Aliás, tem muita questão de prova que pergunta qual é o objetivo central do texto, qual é a ideia central do texto. Ela está na frase 1. E, lendo essa frase, olha a frase de novo, não há conclusões unânimes, mas a ciência e os especialistas caminham para o entendimento de que um preconceito seja um conceito aprendido. Você pode até circular isso aí, porque o tema desse texto, sem dúvida, é o preconceito. E quando você fala em preconceito, que é um conceito, né? Eu já estou eliminando que esse texto, por exemplo, seja descritivo. O texto descritivo, ele trabalha com realidade concreta. Ele descreve a pessoa, é objeto, é cidade, é coisa. Isso aí, preconceito, é algo com que a gente convive no dia a dia. Todo assunto do cotidiano, todo assunto da conjuntura em que a gente está inserido, é um assunto de base dissertativa. Tá bom? Antes de continuar a leitura do texto, vamos ver a questão de número 1. Na linha 1, a forma A, essa linha 1 é a linha 1 do PDF seu, tá? Não do meu slide. Mas toda referência de linha está na linha do seu PDF. Na linha 1, a forma A poderia ser substituída corretamente por existe, sem prejuízo de sentido para o contexto, mantendo também a correção gramatical. Olha só, toda vez que a gente começar uma questão, eu vou ler com vocês o enunciado, vou pedir que você congele a sua tela. Esse congelar é para aqueles que não fizeram antes. Para você que já fez, deixa o vídeo correr. Para você que não fez, dê a pausa, releia, aposte, e aí você ouça a minha explicação. Lembrando que na prova CESP, você
marcou certo e é certo, você ganha um ponto, mas se você marcou certo e errado, você perde. Então, eu queria que você fizesse essa simulação. Ao longo dos itens todos, acertou quantos, errou quantos. Do número de questões acertadas, você diminua o número de questões erradas. É a sua média. Tá bom? Então, coloque a questão na tela e pense no que você marcaria. Outra coisa, para quem não conhece o curso ainda. Se o item for correto, a tela vai ficar verde. Se o item for incorreto, a tela vai ficar vermelha. Vamos então ver se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Isso é falso. Então, eu não posso trocar o a pelo existe. Na verdade, o verbo haver, ele pode ser sinônimo de existir. Isso aí é um dos casos específicos de concordância verbal. Então, você certamente vai se lembrar aqui agora que você já deve ter ouvido dizer várias vezes que quando o verbo haver ele for utilizado no sentido de existir, ou ele for utilizado no sentido de ocorrer, e não em outro sentido, nesses dois sentidos, ele é o que a gramática chama de um verbo impessoal. Verbo impessoal, o CESP nunca vai te perguntar o que é, mas verbo impessoal é aquele verbo que não tem sujeito. Tá? E por que é importante falar isso? Porque, na verdade, o sujeito é o termo responsável pela flexão do verbo. Um verbo é plural quando o sujeito é plural, ou um verbo é singular quando o sujeito é singular. Por esse motivo, se ele não tem sujeito, o verbo haver, ele deve ficar sempre no singular. O verbo haver. Porque o verbo existir e o verbo ocorrer, esses são verbos pessoais. Esses variam. O que não varia é o verbo haver. Então, quando eu coloco assim, existiam algumas falhas no sistema. Quando eu falo que existiam algumas falhas no sistema, eu estou falando da ocorrência de algumas falhas. E vejam que o verbo existiam está no plural. Está no plural porque nós estamos falando de algumas falhas. E como eu te disse, se o verbo existir, ele é um verbo pessoal, ele varia. O verbo haver, não. O verbo haver, se eu tivesse que colocar um correspondente, teria que ser assim, ó. Havia algumas falhas. Então, uma das regras mais importantes de concordância verbal, e concordância verbal está nos editais do CESP, é exatamente o uso do verbo haver. Se você levar em conta o bom senso, muitas vezes você vai errar. Por exemplo, devem ocorrer problemas no sistema elétrico. Observem que agora eu usei uma expressão verbal, e a expressão verbal tem o verbo ocorrer. Vejam que o devem, que é o verbo auxiliar, ele passou para o plural. Esse aqui teve plural, esse aqui teve plural, porque nós estamos falando de problemas no plural. Os problemas ocorrerão, os problemas ocorrem, os problemas existem, mas se eu usar uma expressão com o verbo haver, eu tenho que colocar deve haver e não devem haver. Então, esse verbo haver, no sentido de existir ou de ocorrer, ele é sempre no singular, estando sozinho, ou ele é sempre no singular, estando em uma expressão. Tá certo? Então, esse é o nosso tópico número 1. Vai lá na tela. Quando você vê a frase, não há conclusões. O a está no singular e o conclusões está no plural. Porque o verbo haver não varia. Mas se eu colocar o verbo existir, por que está errado? Porque não teria que ser existir. Teria que ser existem. Não existem conclusões unânimes. Então, o problema é que pegaram um verbo, né,
pegar um verbo no sentido de existir, portanto ele estava no singular, mas o verbo existir teria que ficar no plural. Agora olha só, quando eu falo assim, os alunos haviam conseguido desconto. Vejam que aqui eu usei uma expressão verbal, e essa expressão verbal tem o verbo haver no plural. Então não vai mecanizar que o verbo haver nunca tem plural. Ele não tem plural no sentido de existir ou de ocorrer. Aqui não. Aqui os alunos tinham conseguido um desconto. Aí o verbo haver variou porque ele está no sentido diferente do sentido de existir. Por exemplo, os atletas houveram um bom resultado. Ninguém fala essa frase desse jeito, porque para você não tem nem sentido. Mas não é no sentido de existir. Esse verbo aqui que está no plural, por exemplo, eles conseguiram, eles obtiveram, eles atingiram um bom resultado. Então, repito, verbo haver é importante? Sim. Se você estiver anotando uma ficha, anote numa ficha do item concordância, porque aí você já fica com esse detalhe. Tá bom? Vamos voltar ao texto? Olha o texto. Por definição, o preconceito é uma opinião formada antes da aquisição dos conhecimentos adequados. Um sentimento desfavorável, concebido antecipadamente ou independente de existência, de experiência ou razão. Essa frase 2 está definindo para a gente o que é preconceito. Como a palavra pré-conceito é uma opinião formada antes da aquisição dos conhecimentos. E é uma opinião desfavorável. Então, ele disse no tópico frasal que o tema era preconceito, só que ele já afirmou lá no tópico frasal que a ciência e os estudiosos acham que o preconceito é um conceito aprendido. E aí ele está definindo para a gente o que é um pré-conceito. Tá? Mas daqui a pouco a gente lê mais. Olha a questão 2 na tela. A expressão por definição, na linha 2 do seu texto, pode ser deslocada para imediatamente após a forma verbal é, mantendo a correção gramatical, se colocada entre dois travessões. Então eles querem que você pegue esse por definição, tire do início e fica assim, o preconceito é, por definição, uma opinião formada. Só que aí você vai ter que colocar, segundo a questão, entre dois travessões. Você acha que sim ou você acha que não? Coloque na tela, resolva e volte comigo. Acertou a questão quem julgou o item como correto. Então, é correto que a gente pegue esse termo por definição e desloque. Na verdade, se você está anotando em ficha, essa é uma ficha sobre pontuação. Quando a gente fala de pontuação, o esperado é que você conheça a chamada ordem direta da frase. E na ordem direta, né, sempre que aparecer isso eu vou repetir, porque a coisa que mais cai nas provas do CESP é pontuação. Tá? E quando a gente fala de ordem direta, a gente tem, de acordo com a sintaxe, primeiro um sujeito e depois um verbo. Falei com vocês na questão 1, que é o sujeito que determina a flexão do verbo. Isso aqui é singular quando isso é singular. Ou isso aqui é plural quando isso aqui é plural. Só que tem verbos que precisam de um complemento. Eu não posso colocar assim, Mariana comprou. Comprou o quê? Precisa do complemento do verbo. Ou, Mariana estava. Estava como? Triste. Não é o complemento do verbo, mas completa caracterizando o sujeito. Então, depois do verbo, nós vamos usar outros termos, quaisquer. Tem até alguns livros, algumas apostilas, que chamam isso aqui de ordem SVO. A ordem SVO
nesta sequência, ela deve ser colocada sem vírgula. Tá? Então vai lá na tela. Você está vendo que na frase original, o sujeito é o preconceito. O preconceito é uma opinião formada. Então, o por definição, sendo uma expressão que começou a frase antes do sujeito, ele é um termo deslocado. Você pode até pegar essa frase aí, por definição, circular essa vírgula depois de definição, puxar uma setinha e escrever assim: a vírgula isola um termo deslocado. Então, o termo deslocado é aquele termo que está fora do lugar. Um termo está fora do lugar quando ele ocupa o lugar que não seria o dele. Então, quando a gente fala assim, por definição, o preconceito é uma opinião formada. Vamos pegar a frase e abreviar até aqui. Quando você tem isso aí, por definição, o preconceito é uma opinião formada, isso aqui é o sujeito. Ele é um sujeito singular que determinou o uso dessa forma verbal no singular. Então, o termo por definição é o que genericamente nós chamamos de um termo deslocado. E um termo deslocado é todo termo, não importa como ele se chame, que se coloca antes do sujeito. Então, sempre que eu tiver um termo anteposto ao sujeito, isto é, colocado antes do sujeito, esse termo é deslocado. Então, esse termo deslocado, ele apareceu aqui virgulado, ó, porque ele quebrou a ordem direta. Só que a questão quer que a gente pegue essa expressão e jogue para cá. Então, vê lá na tela para a gente ver o total. Vai ficar assim: o preconceito é, por definição, uma opinião formada. Tá? Então, o que vai acontecer? Vem aqui comigo. Se eu coloco assim, o preconceito é, por definição, uma opinião formada, a nova frase vai ficar assim. O que é que acontece? Isso vai continuar sendo o sujeito, óbvio. O verbo ser vai continuar no singular, porque o sujeito é singular. Agora, para eu completar o sentido, seria assim: o preconceito é uma opinião formada. Então, isso aqui completa o sentido. Se eu dissesse assim, o preconceito é por definição, não tinha sentido. O sentido mínimo da frase é: o preconceito é uma opinião formada. Esse termo aqui, então, quebrou uma sequência. Isso aqui se chama termo intercalado. Ele vem entre dois termos que formariam uma sequência. Portanto, o termo intercalado é aquele termo que quebra qualquer sequência. E se ele é um termo que quebra qualquer sequência, ele poderia ficar entre vírgulas. Só que se você olhar na tela mais uma vez, eles estão dizendo que isso estaria correto desde que fosse colocada entre dois travessões. E aqui eu coloquei entre duas vírgulas. Então, esse termo intercalado, ele aparece isolado entre vírgulas, na maioria dos casos, que podem ser também, como eu coloquei na questão, dois travessões, ou que ainda poderiam ser dois parênteses. Então, desde que você abra com uma vírgula e feche com uma vírgula, abra com travessão e feche com travessão, ou coloque o termo entre parênteses. Aí, se você fizer isso, você vai fazer a construção correta. Então, esse foi o segundo item, que o primeiro foi de concordância,
o segundo foi de pontuação. Vamos no texto outra vez? Olha lá. Frase 3 do texto. Assim, foge da postura típica dos animais que só passam a rejeitar aquilo que os prejudica a partir da experiência adquirida. Quer dizer, ele aí está concluindo algo, porque quando eu falo assim, esse conectivo assim conclui. Ele disse na frase anterior que o preconceito é uma opinião formada antes de a pessoa ter uma experiência. Então, o animal não tem preconceito. Porque ninguém ensina o animal isso pode ou isso não pode antes de acontecer. O animal vai fazer alguma coisa ou deixar de fazer a partir do momento que ele foi bem sucedido ou foi mal sucedido. Vamos na tela? Questão 3. A vírgula depois da palavra desfavorável é facultativa. Por isso, pode ser suprimida sem prejuízo para a correção gramatical. Faça a sua pausa e pense. E aí você está vendo que, de novo, é o terceiro item e nós estamos falando de novo de pontuação. Então, acertou a questão quem julgou esse item como... Essa pausa é para você julgar se você não julgou ainda. Está acabando essa chance. Pausou? Errado. Então, está errado dizer que se eu tirar essa vírgula, eu vou manter que a vírgula é facultativa e que ela pode ser suprimida sem o prejuízo para a correção gramatical. Então, na verdade, aquilo que faz com que a gente, muitas vezes, não vá tão bem nas questões de pontuação é porque nós somos vítimas de um aprendizado vicioso que a escola nos colocou, que pontuação deve ser colocada única e exclusivamente para marcar uma pausa, uma respiração. Mas existem regras, e uma delas você já viu, tem a ver com a ordem direta. Esse caso aí não tem a ver com ordem, mas eu vou falar sobre ele na aula 2, que nós vamos começar anotando a teoria para justificar por que o item 3 está errado. Até lá.